Infobol na área, sejam bem-vindos ao novo quadro do canal. Eu sou o Thales. Eu sou o Alberto. Esse é o novo quadro do canal, Curiosidades do Futebol. E o tema de hoje é qual? Novas revelações do futebol brasileiro. É claro que como a gente ainda é um canal novo, a gente não pode fazer um vídeo com todas as revelações do brasileiro. Não tem como. Então a gente resumiu, pegou algumas poucas. As principais atuais. E trouxemos pro nosso quadro. Tem umas que já nem se conta mais como brasileiro, né? Que já foi pra fora, mas isso já tá aí vendido. você só vai ver quando você vê o vídeo todo. Então vamos lá, galera. O vídeo contém estatísticas dos jogadores. E o vídeo está sendo gravado no dia 11 de maio de 2018. Qualquer estatística que tiver errada é porque o jogador fez gol depois da gravação do vídeo. E o primeiro jogador, Matheus Rosseto, Do Atlético Paranaense, no meio de campo. Meio habilidoso, né? Meio habilidoso, começou, cria da base mesmo do Atlético, mas estreou pela Ferroviária. 30 de janeiro de 2016. Isso aí. E, felizmente, a Ferroviária perdeu. Por 1-0 pro Água Santa. Que estreia ruim, né? Mas faz parte do futebol. Na tela agora, né, vamos ver as estatísticas do jogador. O Matheus Rosseto, nascido dia 3 de junho de 1996, é natural da cidade de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina. Ao longo da carreira até agora, foram 96 jogos, com 8 gols. E o primeiro gol pelo Atlético Paranaense está na tela para vocês. E o próximo jogador, Ezequiel do Botafogo. O atacante habilidoso do Botafogo, em 2015, fez a transição do Sub-17 para o Sub-20. E ele aproveitou um intercâmbio nos Estados Unidos, uma parceria do Botafogo com o Gold State, para fazer alguns jogos lá na National League, e depois voltou para o Botafogo em 2017, onde fez a sua estreia no profissional contra o Cruzeiro. Na tela, a estatística do jogador Ezequiel. Bem, o Ezequiel nasceu dia 9 de março de 1998. Ele é natural do Rio de Janeiro mesmo. Foram 16 jogos como profissional, sendo que só fez um gol. Na tela o gol para vocês. Bem, o próximo jogador no qual vamos falar é o Pedrinho do Corinthians. O jogador, né, que foi destaque na categoria de base do Corinthians, na Copa São Paulo, nas competições de base que teve. A torcida, depois disso, pediu muito a entrada do jogador. E depois de tanto a torcida pedir, foi atendida no Campeonato Paulista, no jogo contra a Ferroviária. O Pedrinho entrou aos 22 minutos no lugar do Gabriel e fez a sua estreia no profissional. Pena que deu merda. Deu merda, né? Foi aquele 1-0 do Ferroviária. 1-0 do Ferroviária. A Ferroviária derrotou o Corinthians nessa partida. Mas o jogador mostrou serviço e estreou bem com a camisa do Corinthians. Agora na tela, as estatísticas do jogador. O Pedrinho nasceu dia 13 de abril de 1998 e é natural de Maceió, Alagoas. Foram 32 jogos e 2 gols até o momento. E o próximo jogador é o Raniel. Cara, ele tem uma história muito bonita. Tipo, eu que pesquisei sobre os jogadores, ele tem uma história muito bonita. Porque ele foi, não sei se você vai acreditar nisso, ele foi abandonado na porta da casa de uma pessoa. Criou ele durante um bom tempo. E o Raniel, que era também usuário de crack, se envolveu com drogas na época que estava na divisão de base do Santa Cruz, onde ele foi revelado. Jogou, fez bom sucesso. Então, foi contratado pelo Cruzeiro. E é um jogador bastante habilidoso. É aquele centroavante clássico mesmo, que é brigador por todas as bolas e artilheiro. E artilheiro, e a gente tem que dar parabéns pela toda a história. E esse é o intuito do nosso canal, mostrar a história dos jogadores, porque tem gente que acha que o jogador nasce do nada, chegou lá, já tá estreando, porque não teve nada antes disso. Não, ele passou por uma história, ele tem uma história de vida bastante cativante. O Raniel, nascido no dia 11 de junho de 1996, é natural da cidade de Recife, no Pernambuco. Ao longo da sua carreira até agora, foram 77 jogos e 9 gols. E aí vai aparecer o primeiro gol dele pelo Santa Cruz. Na vitória de 3-0 sobre o Serra Talhada. E agora, o primeiro gol dele como profissional no Cruzeiro. Foi um belo chute de fora da área na vitória de 1-0 sobre a Chapecoense pela Copa do Brasil. E agora vamos falar de quem, gente? O nosso craque.
Você conhece quem é Lucas? Quem é Tolentino? Lucas Tolentino Coelho de Lima. Nossa, o Lucas Paquetá, que tá jogando uma barbaridade no Flamengo. E pra mim, sinceramente, é melhor do que Vinícius Júnior. Na posição dele, eu acho que ele é melhor do que o Vinícius Júnior. Agora, na velocidade, ele não tem tanta velocidade, ele tem habilidade. O Lucas Paquetá, que estreou pelo Flamengo em 2017 pelo Campeonato Carioca, na vitória de 3-1 sobre o Bangu. Foi uma participação sem muito brilho, até porque era a estreia do jogador, acabou de chegar e tal. Mas, na goleada por 4-0 sobre o Madureira, ele meteu um belo gol no meio da rua, de cobertura, e foi o primeiro gol dele na carreira. Aí na tela, as informações de Lucas Paquetá. O jogador, nascido dia 27 de agosto de 1997, é natural do Rio de Janeiro, apesar de ter o nome Paquetá. Ao longo da sua carreira até agora foram 60 jogos, sendo 10 gols. Bem, agora vamos falar, se não a maior, uma das maiores revelações... Negueba! Vinícius Júnior. Se não, não, Vinícius, não, vamos parar de clubismo. Vinícius Júnior, que, né, já vendido pro Real Madrid, ele tem o restante da temporada para mostrar serviço, isso ainda no Flamengo, quem sabe conquistar títulos importantes com a camisa do clube. A estreia do Vinícius Júnior como profissional aconteceu na primeira rodada do Brasileirão de 2017, um jogo contra o Atlético Mineiro. Antes disso, o Vinícius Júnior já tinha se destacado na divisão de base, quando foi eliminado por Corinthians na Copa São Paulo, mas ele teve um grande destaque naquela competição e também no Sul-Americano Sub-17, onde aí foi que os olhos da Europa se abriram para o jogador artilheiro, o melhor jogador daquela competição. E nesse jogo contra o Atlético Mineiro, na estreia dele, a torcida do Flamengo já chamava, como foi o caso do Pedrinho, que era um grande destaque da base e já sabíamos que ele tinha sido vendido. Então o que a torcida do Flamengo fez? Pediu o jogador a todo momento. E quando foi no segundo tempo, ele fez a sua estreia contra o Atlético Mineiro e contra um jogador que ele admirava, o Robinho, naquele ano. Inclusive ele disse que trocou a camisa com o Robinho. Trocou a camisa com o Robinho, que foi um dos momentos mais emocionantes dele. Ainda há uma indefinição se ele vai sair nesse meio de ano ou se ele vai sair no fim do ano, porque ele completa 18 anos agora. Então, se o Real Madrid quiser o jogador, é só chamar e ele terá que embarcar na tela para vocês agora as informações sobre o nosso hombre de 154 milhões de reais. Nascido no dia 12 de julho de 2000, natural da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o Vinícius Júnior, até o momento, foram 59 jogos. Caralho! Que viado! Meu irmão! Saiu, de certeza! Moleque! Isso aqui é o Rio, meu irmão! Estamos no Rio de Janeiro, viado! Ao longo da sua carreira até agora foram 59 jogos e 12 gols. Na tela agora para vocês o vídeo do primeiro gol do Vinícius Júnior como profissional, que foi na Copa Sul-Americana, no jogo contra o Palestino, na goleada de 5-0 do Flamengo. E agora, de quem será que a gente vai falar? De quem? Não tô lembrado não. É o cara que faz gol de queixo? Não sei, mano. Não tô ligado não. Pedro do Fluminense. Pedro que, né, só tomou pedrada, coitado. Jogou ali... Ele é criticado, mas ele jogou ali um pouquinho ali tá porque... fazendo os gols dele. E o Pedro que estreou em 2016 e foi fazer um gol um ano depois contra o Criciúma na vitória de 3-2. E mesmo adversário da estreia. Aí ele se ligou, né? Aí ele fez aquela apresentação, comemoração dele. Agora na tela as informações do Pedro. Nasceu em 20 de junho de 1997, natural mesmo do Rio de Janeiro. Tem 62 jogos e 17 gols. E agora Pablo Diego. E o Pablo Diego que fez como Ezequiel. Ele fez um intercâmbio fora nos Estados Unidos e acabou voltando. Fluminense. E agora nesse início de ano que tá mostrando o seu real valor. É um atacante rápido, trombador, sai... Ele me lembra o Adriano, cara. É, estilo Adriano mesmo. Só que o Adriano tinha muito mais técnica de chute, né? Não, mas ele ia fazer um golaço. Naquele jogo contra o Nacional Potosí. Ele entrou e mudou o jogo. Mudou o jogo. Então se o Fluminense hoje está classificado, muito é porque o Pablo Diego entrou naquele jogo. Tava muito complicado pro Fluminense. Na tela, as informações de Pablo Diego.
Ele nasceu no dia 8 de março de 1994, apesar de ter uma idade acima dos jogadores que a gente está falando, mas mesmo assim ele ainda é uma promessa. Natural do Rio de Janeiro, ele tem 43 jogos e 8 gols. Vamos agora falar do Everton, o Cebolinha. O Everton, E a sua estreia como profissional foi em janeiro de 2014, na derrota do Grêmio pro São José na primeira rodada do Campeonato Gaúcho. quer lançar craque? Bota no jogo que tu vai se fuder. Papo reto. Pô, acho que é o quinto ou sexto jogador Que não ganha na estreia, Que eu não ganha na perde, ou estreia. empata, tá complicado. Quer Mas, estrear um jogador bom, pega aquele cara lá, promessa, bota no jogo que tu vai perder. Vai dar certo. Mas ele, na segunda rodada daquele campeonato, estreou como titular. Nesse primeiro jogo que ele estreou, foi no banco de reserva, então no segundo tempo. Estreou fazendo gol como titular na vitória contra a Lajeadense por 2-1. Assista aí o gol. O Everton, apesar de estar há bastante tempo no Grêmio, ele começou a ter destaque mesmo ano passado, no título da Libertadores, quando entrou, começou a cavar seu lugar de titular na equipe e é intocável hoje na equipe do Grêmio, um dos principais jogadores do Brasil hoje. E também na final do Mundial ano passado, naquele jogo. Ele entrou na semifinal contra o Pachuca, fez o gol da classificação do Grêmio. Na tela agora as informações sobre o Everton. Ele nasceu dia 22 de março de 1996 e é natural da cidade de Fortaleza, Ceará. Foram 173 jogos e 35 gols. Continuando no Grêmio, o Arthur, que estreou como profissional em 2015 no Grêmio, na época de Felipe Scolari. Moral, né? Moral. Pô, Às vezes não, o cara só Scolari, pensa. Felipão. Só pensa. Só pensa. Ele, na estreia dele contra o Aimoré, começou jogando. O cara começou jogando com o Que moral, Filipão, hein? cara. O primeiro gol dele. É. Eu queria Foi muito triste falar, pra você, não, né? Foi triste. Aquela derrota de 3-1, vergonhosa. A Copa do Brasil Copa de virada. do Brasil. De virada. O gol aí na tela pra vocês. E um jogador que pode... Tá de saída pro Barcelona, né? Tá Pode aquela, sair. aquela negociação emperrada Aquele que... chove não molha, É. aquele eu quero mais, você não quer dar menos. O Grêmio quer o jogador até o final do ano, o Barcelona quer agora nessa janela porque perdeu Iniesta, isso e aquilo, aí tá aquela confusão toda. É sério que ele vai com esse peso todo? Pô, substituiu o Iniesta! Que isso? Moleque tá bravo, Isso aí é hein? top, hein? É o fim do fim da bola que ele joga. E agora aí na tela as estatísticas do jogador. Nascido em 12 de agosto de 1996, natural de Goiânia, Goiás. Tem 66 jogos e 6 gols. 666. E agora vamos falar do Palmeiras. 51 do Palmeiras tá confirmado, não é pinho. Papagaio? Papagaio, Tem uma não história. é um animal, Aí tu calma. pensa assim, qual o nome do cara é Papagaio? E o Rafael Elias, jogador do Palmeiras, nosso querido Papagaio, estreou na Copa Paulista Sub-20 e fez 2 gols na final e tal, Destaque, né? destaque, e aí foi chamado ao profissional. E o jogador que teve seu vínculo, né, aumentado pelo Clube Verdão até 2020. Não acredito. O quê? Ele estreou na derrota do Palmeiras. Caô. Na derrota por 1-0 do São Caetano. Deus do céu. E eu lembro desse jogo, foi gol do Chiquinho, hein? Foi gol do Chiquinho, tomou gol do Chiquinho, hein? Palmeiras tomou gol do Chiquinho no Allianz Parque, hein? Estreou mais um jogador que estreia na derrota. É. Um jogador que parece o Walter. Parece o Walter. Tem um porte. Gordo. É gordo. Gordo. Não vamos escrachar o cara. gordo. Não vamos É vamos gordo. fazer isso. É gordo e não tem mundial. Ah, mas ele não tinha. Polêmica. E o jogador, né, cria mesmo da futsal do Palmeiras, jogou pela seleção brasileira sub-17. Então, estreou com derrota, é bom jogador. É bom jogador. Vai pra seleção, Europa, Real Madrid, Barcelona. Tá certo. Tá na tela as informações do Papagaio. Nasceu em 12 de abril de 1999, naturalidade de São Paulo. O jogador tem 9 jogos e 3 gols pelo profissional. E tá aí o primeiro gol também dele como profissional. Bem, agora a gente vai falar do lateral volante Lisieiro do São Paulo. Ele foi destaque na Copinha, não só na Copinha, mas também em outras competições da base do São Paulo,
sendo um dos principais jogadores do clube. E ele subiu em março, durante o Campeonato Paulista profissional, e dali em diante ele jogou praticamente todas as partidas do São Paulo. Já adiantando, ele não tem gol. Ele não tem gol. E ele tem um caso polêmico dele. Porque ele bateu o pênalti que decidiu a eliminação de São Paulo. Apesar de ser garoto, né? Na tela aí pra vocês o pênalti. Apesar de ser garoto, ele já tem essa pressão nas costas no profissional. Mas é bom jogador, o Lisieiro. As informações na tela sobre o Lisieiro. O nome dele é Igor Matheus Lisieiro Pereira. Nascido no dia 7 de fevereiro de 1998, natural de Jalés, São Paulo. Foram 31 jogos e, como vocês já sabem, ele não tem nenhum gol. Bem, para encerrar aqui nossas novas revelações, o jogador que é comparado com o Vinícius Júnior, né? Não sabemos se ele vai ser melhor que o Vinícius Júnior, porque a torcida do Vasco adora dizer que ele vai ser melhor que o Vinícius Júnior. Como vocês já sabem, é o Paulinho do Vasco. Do Vasco, que não é mais do Vasco, é do Bayer Leverkusen agora. Inclusive tá lesionado, não vai jogar, não vai ter mais despedida. Eu falei isso num vídeo. Realmente, a despedida dele foi naquele jogo contra o Cruzeiro, que ele empatou 0x0 e se machucou. Bem, a estreia do Paulinho como profissional foi no Brasileirão de 2017, na goleada de 4x1 do Vasco em cima do Vitória no Barradão. Ele deu uma bela assistência para um gol do Paulo Vitor. O Paulinho que tem um mérito. Agora os vascaínos vão querer tirar onda com o flamenguista, né? Que ele foi o jogador mais jovem a marcar um gol no Campeonato Brasileiro. Que se tivesse sido o Vinícius Júnior, eles estariam falando: não, é que o Vinícius Júnior, né, não. O Vinícius Júnior tem gols na Libertadores, na Sul-Americana, então pra mim tá fácil. Bem, o atacante do Vasco que a primeira vez que ele estreou como titular foi contra o Atlético Mineiro no Independência, jogo difícil. E o que ele fez? O Vasco perdeu? Não, o Vasco ganhou 2x1, 2 gols do Paulinho. Impressionante, né? Pensei que era derrota, mas esse aí é o melhor dos melhores. Olha só, Paulinho de todos que estrearam com gol aqui, o Paulinho destruiu todos. E ele encerrou o quadro. Aí agora vem vascaíno, né? Bem, o Paulinho, nascido dia 15 de junho de 2000, natural da cidade do Rio de Janeiro mesmo, tem 35 jogos e 7 gols. E agora, acabou. Infelizmente, primeiro curiosidade vai ficando por aqui. E a gente vai ter um quadro que vai ser especial, que será as curiosidades curtas. Que a gente vai falar ali um tema, uma coisinha boba ali, pra ajudar. Se você tem algum tema que quer mandar pra gente, pode deixar aí nos comentários, sugestão, que a gente vai fazer. Vai estar ajudando sempre a gente a melhorar. Bom, é isso. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ativa o sininho. E valeu, galera. Até a próxima. 59 jogos. Caralho!